Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Unsolved. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho falar sobre o caso do Devon e do Damon Routier. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande gosto se gostam da série Unsolved e, por fim, também, claro, de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos e de me seguirem pelo Instagram. No vídeo de hoje venho então falar sobre o caso do Devon e do Damon Routier e preparem-se, malta, porque este caso é um verdadeiro quebra-cabeças. Eu já vos tinha dito isto, assim, pelo Instagram, pelas minhas stories e pelos diretos, já vos tinha dado, assim, uma pista e realmente eu nunca ouvi este caso a ser falado por youtubers e eu pensei, como assim? Como é que é possível ainda ninguém ter falado neste caso? Porque mesmo no estrangeiro ainda não vi e realmente é de estranhar porque este caso teve muito impacto, foi um caso muito conhecido e é um caso que ainda hoje dá muito que falar. Este caso, tecnicamente, para algumas pessoas já está resolvido, no entanto, legalmente este caso ainda está por resolver, mas vocês já vão perceber o porquê, ok? E no final eu posso voltar um bocadinho aqui a esta parte, mas pronto, malta, vamos então começar com este vídeo. O Devon e o Damon eram duas crianças, o Devon tinha 6 anos de idade e o Damon tinha 5 anos. O Devon e o Damon tinham um irmão que se chamava Drake, que na altura tinha 8 meses, e os seus pais eram então a Darlie Routier e o Darren Routier. A Darlie e o Darren conheceram-se durante o liceu e eles desde aí que começaram a andar um com o outro, eventualmente casaram-se e arranjaram então uma casa perfeita para viverem em família com os seus 3 filhos que vieram a ter mais tarde, não é? O Darren tinha uma empresa e na altura a empresa começou a ter muito sucesso e então eles começaram a ganhar algum dinheiro e decidiram mudar-se para um bairro que era um bairro conhecido como sendo um bairro muito calmo. Eles eram uma família super normal, toda a gente dizia que a Darlie adorava os seus filhos, era aquela típica mãe doméstica, sabem? Estava em casa sempre com os filhos, a fazer festas para os filhos, a receber amigos dos filhos lá em casa. Era uma mãe muito atenciosa e eles tinham realmente uma vida muito boa porque, como eu já vos disse, o Darren tinha uma empresa que estava a ter muito sucesso, então eles tinham imenso dinheiro, eles tinham um barco, tinham carros bons, portanto faziam uma vida bastante boa. No entanto, no dia 6 de junho de 1996, tudo iria mudar para esta família. No dia 6 de junho de 1996, o 112, portanto o 911 na América, recebeu uma chamada da Darlie às 2h30 da manhã a gritar por ajuda, a dizer que os seus filhos e ela tinham sido atacados e que os seus filhos estavam a morrer. Hang on. Hang on, ma'am. Ma'am. I got medical emergency. 681 Eagle Drive. Ma'am, I'm trying to get an ambulance to you. Hang on a minute. My babies are dying. What's going on, ma'am? Oh, my God. Medical emergency 580 Attention 901, medical emergency. Maybe possible stabbing, 5801 Eagle Drive, É importante dizer que durante essa noite a Darlie estava a dormir na sala de estar da casa e estava a dormir lá com os seus 2 filhos, portanto com o Devon e com o Damon. Eles estavam os dois a dormir no chão e a Darlie a dormir no sofá. E o seu marido e o seu filho Drake estavam a dormir no andar de cima. A Darlie já andava a dormir na sala há umas semanas porque ela estava a descansar um bocadinho, ela não conseguia dormir no quarto porque o Drake tinha cerca de 8 meses e ela já andava muito cansada, então decidiu ir dormir para a sala e já estava a fazer isso há algumas semanas. Nessa noite, o Devon e o Damon pediram à Darlie para irem para a sala também dormir com ela e ela deixou. Eles basicamente queriam fazer um bocado, sabem, eu não sei se vocês quando eram crianças tinham essa mania, mas eu pessoalmente tinha essa mania, por isso compreendo, que era aquela mania de fazer tendas com os lençóis.
Pronto, eles basicamente queriam fazer tendas e não sei o quê, tipo uma festa do pijama, estão a perceber mais ou menos a ideia? E então foi por essa razão que eles estavam a dormir na sala e o marido da Darlie a dormir no andar de cima com o Drake. Isto para explicar então que enquanto a Darlie estava em chamada com o 112, o Darren começou a ouvir a Darlie aos berros a gritar por ele e foi quando ele desceu as escadas e que viu a sua sala cheia de sangue. O Darren desce então as escadas e vê a sua casa toda cheia de sangue e encontra os seus 2 filhos deitados no chão da sala cobertos de sangue. O Darren primeiro tentou reanimar o Devon, o seu filho mais velho, porque ele não estava a dar qualquer tipo de sinal de vida e quando ele se aproximou dele para fazer o CPR, ele reparou que saiu sangue e ar do peito do Devon. Infelizmente o Devon já tinha falecido com 2 facadas. E foi então mais ou menos nesta altura que o Darren reparou que a Darlie também estava cheia de sangue e que tinha sido ferida. A Darlie na verdade não tinha reparado que estava ferida também, ela estava ao telefone com o 112, mas na verdade ela tinha também um grande corte na garganta e uma facada no braço. Estão a imaginar toda esta aflição, não é? Enquanto os paramédicos chegavam e não, a Darlie e o Darren andavam de um lado para o outro com toalhas para tentar fazer pressão nas feridas. No caso do Damon, por exemplo, o Damon ainda estava vivo e eles estavam a fazer pressão nas feridas do Damon e também nas feridas da Darlie. Passado mais ou menos 3 minutos, os paramédicos chegaram então à casa da família Routier e, como eu já vos tinha dito, o Devon já tinha falecido no local. No entanto, o Damon, que era o filho dos Routier, que tinha 5 anos, ainda estava vivo, estava a lutar mesmo pela sua vida. Portanto, os paramédicos transportaram-no com a maior urgência, mas infelizmente o Damon faleceu pelo caminho. A Darlie também tinha sofrido cortes, sendo que um dos cortes foi na garganta, que foi um corte quase fatal e, portanto, ela também foi transportada com urgência para o hospital e foi operada. Portanto, passou por uma cirurgia de urgência. A Darlie sobreviveu aos seus ferimentos, no entanto, os médicos disseram que ela tinha tido realmente muita sorte, porque aquele corte na garganta foi muito próximo de uma artéria, e uma artéria que é uma das artérias principais que nós temos nesta zona do pescoço, e que o colar que ela tinha ao pescoço é que tinha salvo a vida dela, tanto que durante a cirurgia eles tiveram que tirar pedaços do colar dentro do corte. Entretanto, claro que a polícia também chegou ao local do crime e, só para terem uma noção, assim que a Darlie acordou da anestesia no hospital, a Darlie já tinha 2 polícias à espera para entrarem para a interrogarem, para saber o que é que tinha acontecido. E então, basicamente, as polícias interrogaram logo a Darlie e perguntaram o que é que tinha acontecido, e ela disse que ela acordou e que tinha um homem em cima dela e que eventualmente começaram a lutar e que depois não se lembra de mais nada. E então, quando a polícia chegou ao local do crime, aquele local do crime estava muito confuso, era um local muito sangrento, como eu já vos tinha dito, e a polícia não sabia exatamente o que fazer, porque, só para vocês terem uma ideia, aquela polícia ainda só tinha resolvido um múltiplo homicídio, portanto eles não estavam habituados a lidar com este tipo de casos, e então basicamente eles chamaram um detetive que já tinha experiência nesses casos, eu acho que ele até já estava reformado inclusive, e ele foi então observar o local do crime e disse que excluía logo a hipótese de ter sido um intruso a entrar dentro da casa. Numa primeira observação do local do crime, este detetive disse que quem tinha cometido este crime era alguém que estava dentro da casa. O detetive chegou a esta conclusão devido a algumas coisas que eu já vos vou falar mais à frente, mas assim a primeira que posso dizer para já é que a polícia reparou que num balcão estavam lá todas as joias da Darlie e que nada tinha sido roubado. Passado 2 dias da Darlie ter saído do hospital, ela e o seu marido, Darren, foram novamente interrogados pela polícia, desta vez em separado. E desta vez a história da Darlie sobre os eventos dessa noite mudou. Esta segunda história então que a Darlie contou dos eventos é a história que ela mantém até aos dias de hoje, e ela explicou então que ela acordou com a mão do Damon a pressionar o seu ombro, e quando ela acordou ela viu um homem e que o homem se estava a afastar e estava a ir para a cozinha. E a reação da Darlie foi levantar-se do sofá e ir atrás do homem, e
conforme ela estava a ir para a cozinha, ela ouve um copo a partir-se. Quando a Darlie chega então à cozinha, ela vê uma faca sangrenta no chão da utility room, que é tipo uma sala de lavandaria, estão a ver, um quarto para lavandaria, que ficava próximo da garagem da casa dos Routier. E quando ela viu essa faca, a sua primeira reação foi pegar na faca e colocá-la em cima do balcão. E foi então aí que a Darlie fez a chamada para o 112. Não passado muito tempo de tudo isto que já vos contei, a polícia achava mesmo que já sabia quem é que tinha cometido este crime e o suspeito principal deles era a Darlie Routier. Portanto, como eu vos disse, a polícia desde o início que não acreditou na história da Darlie, não acreditou na história do intruso e, na verdade, eles tinham provas que mostravam que ninguém tinha entrado dentro daquela casa e vamos então agora passar para essas provas. Vamos começar então pela primeira prova deste crime, que é a arma do crime, portanto, a faca que foi encontrada na casa dos Routier, faca esta que tinha sangue do Devon, do Damon e da Darlie. Então, como eu já vos tinha dito, a Darlie no seu depoimento disse que tinha tocado nessa faca que estava no chão da utility room e que a tinha colocado em cima do balcão. No entanto, a polícia não acredita nesta história que a Darlie contou, porque no local do crime não existia qualquer tipo de evidência de que a faca estivesse estado no local que a Darlie disse que a apanhou. Isto porque, como vocês devem imaginar, uma faca que esteja realmente sangrenta, não é, cheia de sangue, quando está no chão deixa lá algum tipo de marca, não é? E então eles dizem que essa história da Darlie é mentira e que ela disse isso já para justificar o porquê da faca ter o seu ADN. A segunda evidência que levou a polícia a acreditar que a Darlie era culpada foi a história do copo. Como eu vos disse há bocadinho, a Darlie disse também, mais uma vez no seu depoimento, que ela, quando estava a caminho da cozinha, que o copo se tinha partido. Na verdade, a polícia diz que no local do crime os vidros estavam em cima de pegadas sangrentas da Darlie. Portanto, tudo indica que ela já tinha estado na cozinha antes do copo se partir, o que mais uma vez põe em causa o seu depoimento. Outra evidência é a evidência de sangue no local do crime. Portanto, a Darlie supostamente foi atacada no sofá onde ela estava a dormir, por isso seria de esperar que o sofá fosse o local que tivesse mais sangue da Darlie. No entanto, o sofá tinha muito pouco sangue da Darlie. No entanto, a polícia encontrou um outro local da casa que tinha muito sangue da Darlie, que era, portanto, o lavatório na cozinha. Então, basicamente, o que a polícia disse é que acredita que a Darlie auto-infligiu aquelas feridas, portanto, a Darlie é que fez os cortes que ela tinha, portanto, o corte no pescoço e no braço, para fingir ou para alegar que alguém a tinha atacado. E eles acreditam que a Darlie fez esse corte no pescoço em cima do lavatório da cozinha, porque era o local da casa que tinha mais sangue da Darlie. E para além disto tudo, a polícia acrescentou também que os ferimentos que a Darlie tinha eram ferimentos superficiais. Outra evidência que também punha em causa o depoimento da Darlie e de ela ter dito que tinha estado lá um intruso em casa foi a janela da utility room. Portanto, desde o início sempre se acreditou que o suposto intruso tivesse entrado pela janela que dava a passagem para a utility room, que é a tal sala de lavandaria que eu já vos tinha dito, que passava para a cozinha. E então, eu não vos sei explicar isto muito bem, porque eu sinceramente não percebo bem o que é aquilo, mas basicamente existe uma window screen, que é basicamente tipo um tecido que a janela tem, e então esse tecido foi cortado e acredita-se que foi assim então que o intruso entrou na casa dos Routier. A polícia disse que ninguém passou naquela janela, primeiro porque os ladrões, segundo eles, não cortam esses screens, não é? Essas cortinas, eu não sei bem como é que eu hei de dizer isto, e porque, em segundo lugar, a janela tinha uma camada de pó no fundo da janela e essa camada de pó estava completamente intacta, não tinha pegadas, não tinha absolutamente nada, portanto, tudo indica que ninguém entrou por aquela janela. Para além disto, a polícia encontrou também uma faca de pão dentro da casa dos Routier,
que, ao que tudo indicava, tinha sido essa faca a utilizada para abrir esse screen da janela. A polícia fez então testes a essa faca e conseguiram encontrar nessa faca hastes de vidro que correspondiam também com o material dessa tal cortina que foi cortada para se entrar na janela. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quem abriu aquela janela, quem cortou aquele screen, foi alguém dentro da família, portanto alguém que estivesse dentro da casa dos Routier e nunca ninguém de fora, porque a faca era da casa. Portanto, automaticamente assume-se que foi alguém dentro de casa que abriu essa cortina. Era impossível ser de fora, uma vez que a faca pertencia à casa. A próxima questão eu já vos tinha falado anteriormente, que foi então a questão de nada ter sido roubado. E atenção, havia um balcão na sala que estava cheio de joias da Darlie, joias que são valiosas, no entanto, nada foi roubado, as joias estavam todas no sítio onde a Darlie as tinha deixado. Então, isto para a polícia também foi um grande indício de que não existia nenhum intruso, não é? Porque, como vocês sabem, em maior parte dos casos em que nada é roubado, normalmente tudo indica que esse crime foi cometido por alguém propositadamente ou por alguém dentro das famílias, seja o que for, mas não um assalto. E outro ponto também que a polícia tocou foi no facto dos ferimentos serem tão diferentes, ou seja, pelo facto de o Devon e o Damon terem sido esfaqueados nas costas e a Darlie ter apenas um corte no pescoço e no braço. Só por isto também eles começaram logo a suspeitar dela, porque à partida essa pessoa que assassinou os meninos também queria assassinar a Darlie, porque é que não utilizou o mesmo método, não é? E então isto fez logo a polícia também desconfiar. E foi precisamente devido a todas estas evidências que a polícia concluiu então que o seu principal suspeito era a mãe dos meninos, portanto a Darlie Routier. E então basicamente o que eles dizem é que a Darlie cometeu estes homicídios, matou os seus próprios filhos e que de seguida tentou encenar todo o local do crime para que parecesse que tinha sido alguém a entrar dentro da casa a cometer os crimes e não ela. E o motivo? Isto também é uma parte muito importante porque, como vocês sabem, em qualquer crime, sempre que alguém comete um homicídio, é importante saber-se qual é que é o motivo e, aliás, em muitos dos casos, o motivo é importante para a investigação e, portanto, na altura a polícia não sabia qual era o motivo, no entanto, claro que tinha a sua teoria através da sua investigação, como é óbvio, e então, basicamente, o que eles disseram foi o seguinte. A polícia disse então que o motivo da Darlie para assassinar os seus dois filhos tinha sido o facto da família estar completamente endividada e querer cortar despesas. Como eu já vos tinha dito anteriormente, os Routier eram uma família que tinha bastante dinheiro, eles viviam muito bem, tinham muitas joias, tinham um barco, tinham uma casa enorme, tinham carros, faziam viagens, tudo e mais alguma coisa. No entanto, a polícia descobriu que, na verdade, os Routier estavam com uma dívida gigante de $20.000. No entanto, apesar da família estar a passar por dificuldades financeiras, a Darlie continuava a gastar dinheiro. Ela, inclusive, estava a planear uma viagem ao México com as suas amigas e, portanto, ao que tudo indica, ela não estava a lidar exatamente com o facto da família estar com dívidas. E o que a polícia disse, então, foi que a Darlie era uma mulher materialista que gostava de viver bem a sua vida e que, tendo em conta as dívidas da família, ela estava a ver os seus filhos como despesas a serem cortadas. E só para terem uma ideia, o Devon e o Damon tinham também um seguro de vida e cada seguro de vida valia $5.000. No entanto, a polícia não acredita que tenha sido essa a razão pela qual ela os tenha morto, porque diz que esses $5.000 da vida de cada um dos seus filhos não dava para cobrir a dívida que a família tinha. E então o que a polícia disse foi que o motivo dela para os assassinar era exatamente para cortar despesas futuras,
portanto, no fundo, para não ter que gastar dinheiro com os seus filhos e poder gastar o dinheiro com ela. E então, como vocês já puderam perceber, a polícia já andava com a Darlie debaixo de olho e ela já era a suspeita principal nestes homicídios. Após 8 dias dos homicídios, foi feito um velório para o Devon e para o Damon e eles, na verdade, foram os dois enterrados juntos. E estou-vos a dizer isto porque o que aconteceu foi que a Darlie chamou imensas estações de televisão para que os filmassem e só para vocês terem uma ideia, a família da Darlie e a Darlie estavam todos a comemorar porque nesse dia o Devon ia fazer 7 anos de idade. E então, como vocês devem estar a imaginar, não foi uma cena muito bonita porque basicamente a família estava ao pé do túmulo dos meninos e estavam todos a celebrar, a rir. A Darlie foi vista a comer pastilha elástica, a sorrir imenso e a mandar silly string para cima dos túmulos. Eu não sei dizer silly string em português, mas basicamente são tipo aquelas fitas que se compra para o carnaval, sabem? Que a gente manda assim, tipo um spray. Eu não vos sei explicar muito bem. Foi isso que aconteceu, um ambiente muito estranho, uma coisa que não é nada normal de se fazer no velório dos próprios filhos. E quando a Darlie foi entrevistada pela imprensa no local, ela disse que os seus filhos nunca iriam gostar de ver a família triste. Apenas alguns dias após este vídeo ter aparecido nas notícias, a Darlie e o Darren foram chamados novamente para interrogatório. Mais uma vez foram interrogados separadamente. No entanto, desta vez a Darlie não saiu daquele departamento da polícia. E foi então nesta altura que a Darlie foi acusada de homicídio. A Darlie foi apenas acusada de homicídio do seu filho mais novo, portanto do Damon, que tinha 5 anos, e neste momento vocês devem estar a perguntar desse lado, ok, mas porque é que ela só foi acusada da morte de um dos filhos e não dos dois? E existe uma explicação para isso. Isto aconteceu porque a acusação queria ter um plano B caso a Darlie ganhasse em julgamento, e então caso ela ganhasse, eles iriam atrás dela com outra acusação da morte do Devon. E não me perguntem como é que isto é possível, mas é possível, pelo menos na lei no Texas é possível. Eu não faço ideia se em todos os estados da América é assim que funciona, mas pelo menos naquele ano, em 1996, 97, era possível e a Darlie foi acusada apenas pela morte de um dos seus filhos. Até porque na altura a acusação queria ir atrás dela com a intenção de ela apanhar a pena de morte e no estado do Texas isso acontece automaticamente quando é feito um homicídio a crianças com menos de 6 anos. E por essa razão é que eles a acusaram primeiro com a morte do Damon e não do Devon. E então, nesta altura, este caso foi muito falado, a imprensa andava completamente louca com este caso, a família não tinha qualquer tipo de descanso, na altura começaram a surgir imensos rumores sobre seguros de vida, que a Darlie tinha morto os seus filhos devido a seguros de vida, surgiram muitos rumores, no entanto, a família da Darlie sempre a defendeu. Tanto que sempre a defenderam que eu vi inclusive num documentário que na altura quem ficou com o Drake, portanto com o filho de 8 meses da Darlie e do Darren, foi a mãe da Darlie, que por acaso também se chama Darlie, e ela é que ficou a tomar conta do Drake. No entanto, só para vocês terem uma noção, eles tiraram o Drake da sua avó e na altura eles queriam levá-lo para um orfanato e ela não estava a perceber o porquê e disse porque é que lhe estavam a tirar o seu neto e eles basicamente disseram-lhe que como ela acreditava na inocência da sua filha, que ela não era uma pessoa segura para tomar conta do Drake. E na altura ela respondeu que isso não fazia sentido nenhum, ela não tinha cometido nenhum crime, nem a sua filha, que ela realmente acreditava na inocência dela e que era completamente horrível estarem a tirar-lhe o neto, mas assim foi, o Drake foi então levado para um orfanato onde ficou durante algum tempo. Uma vez que a Darlie estava então a ser acusada, a sua família teve que lhe arranjar um advogado e arranjaram-lhe um advogado muito bom, mas que era muito caro. E então na altura a família teve que vender imensa coisa para conseguir pagar um advogado à Darlie. Foi então no dia 6 de janeiro de 1997 que começou o julgamento e então eu vou tentar resumir isto de uma forma que seja simples para vocês conseguirem compreender. Vou contar-vos o essencial, portanto, o que a acusação disse e o que a defesa disse também. Começando então com a acusação, quem estava, portanto, a encaminhar a acusação era um homem que se chamava Greg Davis e então ele, pelo que se diz nos documentários, ele era um homem que realmente fazia as pessoas acreditarem em tudo aquilo que ele
dizia, era um homem muito convincente, e ele ao longo do julgamento todo disse que a Darlie era uma mulher materialista que só se preocupava com viagens, com roupa, portanto no fundo que era uma pessoa fútil e que ligava muito ao dinheiro, e foi esta a imagem que a acusação criou em volta da Darlie. Para além de todas as evidências que eu já vos falei anteriormente, não é? Claro que a acusação falou sobre todas aquelas evidências que eu já vos tinha dito, portanto para provarem que não tinha havido nenhum intruso dentro daquela casa. Para além disto, acrescentaram também a questão das feridas, ou seja, do porquê dos seus filhos terem sido assassinados com facadas nas costas e a Darlie ter sobrevivido apenas com feridas superficiais. Para além disto, a acusação mostrou também em pleno tribunal o diário da Darlie e mostraram um excerto que ela tinha escrito um mês antes dos homicídios, e este excerto dizia: desculpem por aquilo que eu estou prestes a fazer. E basicamente foi este o caso da acusação, portanto eu não estou a aprofundar aqui muito porque já vos falei das evidências anteriormente. Outra coisa que eles também realçaram foi o facto de ela ter mudado a sua história duas vezes, portanto numa primeira abordagem ter dito que não se lembrava de maior parte do que tinha acontecido, e depois da segunda vez já ter contado toda aquela história que eu já vos disse. A defesa, como resposta, chamou 2 especialistas, e um dos especialistas disse em tribunal que a Darlie tinha sofrido amnésia devido a um trauma. E um segundo especialista que disse então em tribunal que as feridas que a Darlie tinha não eram auto-infligidas. A defesa também se concentrou muito na questão da chamada do 112, no sentido em que a Darlie estava genuinamente preocupada, genuinamente aflita, e que isso só mostrava que ela realmente não era culpada e que estava preocupada com os seus filhos. E de uma forma muito resumida foi isto que aconteceu em tribunal. A defesa concentrou-se muito na ideia de que a Darlie era uma boa mãe, era uma mulher que se preocupava muito com os seus filhos, estava sempre a fazer-lhes festas, estava sempre preocupada com tudo e mais uma coisa que envolvesse os seus filhos, mas a verdade é que o julgamento, vocês devem estar a perguntar desse lado, ok, mas e todas as evidências que a acusação falou, eles não foram contra isso, não contestaram? E a verdade é que não contestaram. E no final do julgamento a acusação fez mais uma coisa que iria definir por completo o caso da Darlie Routier, que foi então mostrarem ao júri o vídeo em que a Darlie estava a celebrar no túmulo dos seus filhos. Este vídeo teve realmente um grande impacto no julgamento da Darlie, porque, só para vocês terem uma noção, o júri pediu para ver o vídeo mais de 8 vezes durante a deliberação. E foi então no dia 1 de fevereiro de 1997 que saiu o veredito, e a Darlie Routier foi considerada culpada pelo homicídio do seu filho Damon e foi sentenciada à pena de morte. Assim que a Darlie recebeu a sua sentença, foi levada para o corredor da morte, onde se encontra até aos dias de hoje. Outra coisa que também não ajudou nada no julgamento da Darlie foi o caso da Susan Smith, que aconteceu 2 anos antes dos crimes. E porquê é que eu estou a falar nisto agora? Estou a falar disto apenas agora porque, claro que isto não foi falado em tribunal, não é? Não foi abordado em julgamento. No entanto, relativamente à opinião pública e à imprensa, o caso da Susan Smith teve muito impacto quando aconteceu este caso da Darlie, porque muitas pessoas achavam que ela também era culpada. E então, só para vos dar assim uma pequena ideia, vou explicar-vos muito rapidamente qual é que foi o caso da Susan Smith, para vocês perceberem o porquê de eu estar a dizer isto. A Susan Smith foi uma mulher que foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato dos seus 2 filhos. A Susan foi condenada no dia 22 de julho de 1995, portanto 2 anos antes do caso da Darlie, e foi então condenada pela morte do seu filho Michael, que tinha 3 anos de idade, e pelo seu filho Alexander, que tinha 14 meses. E na altura este caso ganhou uma atenção mundial, porque na altura a Susan Smith alegou que um homem negro tinha raptado os seus 2 filhos. Basicamente ele tinha feito carjacking, tinha atirado fora do carro e que levou o carro com os seus 2 filhos. E então durante algum tempo houve buscas, não é, à procura dos meninos, porque na altura pensava-se que eles tinham sido raptados e, portanto, como vocês devem estar a imaginar, imensa gente ajudou, a polícia estava à procura deles, muitas pessoas da localidade andavam à procura dos meninos, e este caso estava realmente a ficar também muito conhecido e ganhou ainda mais atenção mundial quando a Susan Smith foi à polícia confessar o homicídio dos seus 2
2 filhos. Então ela foi à polícia e admitiu que tinha problemas de saúde mentais e que de vez em quando passava-se e que, muito resumidamente, meteu os seus filhos dentro do carro e atirou o carro para o lago. Isto mais tarde realmente confirmou-se, porque a polícia foi então ao tal lago que ela tinha falado e encontraram o carro. O caso da Darlie foi indiretamente também influenciado por este caso da Susan Smith, porque muitas pessoas no Texas a comparavam com a Susan Smith e diziam que a Darlie Routier era a Susan Smith do Texas. Na altura, a Darlie foi então presa, como eu já vos disse, estava no corredor da morte e a família já não tinha dinheiro para pagar ao advogado. Foi realmente uma altura muito complicada, inclusive ficou escrito em contrato entre o advogado e a família da Darlie que se eventualmente viessem a escrever livros ou se viessem a fazer documentários sobre o caso da Darlie, que o advogado tinha direito a uma comissão. E isto foi contado pela mãe da Darlie durante um documentário que eu vi há pouco tempo. E realmente fiquei um bocado chocada quando soube essa história do contrato, porque não fazia ideia que isso se fazia, se bem que por um lado até faz sentido, porque eles não tinham dinheiro para pagar, mas pronto, eu acho isso um bocado mau, mas avançando. Uma vez que a Darlie já não tinha advogado, não é? Ela teve de ficar com um advogado nomeado pelo Estado e então o novo advogado dela chamava-se Jay Cooper. E foi então quando o Jay Cooper pegou no caso que ele percebeu que havia muita coisa que não fazia sentido, muita coisa que ainda não tinha sido falada e muita coisa que também não tinha sido feita.